Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Na companhia dos seus amigos, seja da rua, seja da escola, na companhia da sua família, mas principalmente na companhia do nosso amigo Jesus e do nosso amigo amado, o Espírito Santo de Deus. Bom, pessoal, daqui 2 semanas, nós cristãos comemoramos o Dia da Bíblia. Isso mesmo, segundo domingo de dezembro se comemora o Dia da Bíblia. E para não deixar passar em branco, né, já que o nosso canal é um canal de conteúdo cristão, eu vou estar trazendo para vocês a partir de hoje uma série de lições com o título A Palavra de Deus para mim. E para começar essa série de lições com vocês, a nossa primeira história que eu vou estar contando para vocês, a nossa primeira lição é: a palavra de Deus é o meu alimento. Isso mesmo, a palavra de Deus é o meu alimento. E eu trouxe para vocês aqui, ó, eu tenho aqui nas minhas mãos, ó, a coisa mais maravilhosa, admirável e extraordinária de toda a história. Essa coisa aqui, ó, vale mais do que prata, do que o ouro. Ela fará você mais esperto do que os seus professores, do que os seus inimigos. Ela vai afastar você de fazer coisas más. E o melhor que tudo, ela vai durar para sempre. Você adivinha o que é que eu tenho aqui nas minhas mãos? Isso mesmo, ó, a Bíblia. É a própria palavra de Deus para nós. Então, nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas sobre esse livro. Mas hoje eu quero contar para vocês como Deus, na sua palavra, dá vida a pessoas mortas. Isso mesmo, não é emocionante? E a Bíblia, crianças, está dividida em 2 partes. A primeira parte está aqui, ó, o Velho, né, ou Antigo Testamento. A palavra testamento, o que significa a palavra testamento? Testamento significa promessa, isso mesmo. Então, no Antigo Testamento, né, nós temos as antigas promessas de Deus ao povo judeu, que ele deu, né, a esse povo, e que seria, né, para que eles entendessem que ele seria o Deus deles e ele seria o seu povo se guardassem as suas leis e se o seguissem. Então, o Antigo ou o Velho Testamento, ele nos conta uma história maravilhosa. Uma dessas histórias ela está na Bíblia, no livro de Ezequiel. Então, este homem chamado Ezequiel, Deus deu para ele uma visão. Essa história que eu vou contar para vocês tá aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Vocês sabem o que é visão, crianças? Visão é quase como um sonho, só que o sonho você vê quando você está dormindo. A visão não, ela acontece quando você está acordado. E na sua visão, Ezequiel viu um vale cheio de ossos secos, isso mesmo. E enquanto ele olhava para esse vale de ossos secos, olha só o que Deus disse para Ezequiel, enquanto ele estava olhando lá. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então Ezequiel fez como Deus disse. E de repente houve um barulho, aquele monte de ossos ressequidos começou a bater um no outro, osso com osso,
então apareceram os tendões, carne, pele e os cobriram. E os ossos se tornaram corpos, isso mesmo. Mas esses ossos, eles não tinham espírito, eles estavam lá, aquele monte de, parecendo zumbi, aquele monte de osso lá, tudo formado, tudo em pé, parado, sem espírito. E Deus disse novamente para Ezequiel, tá aqui ó, no versículo 9, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, quando Deus mandou Ezequiel falar, ele obedeceu. E muito estranho para Ezequiel ouvir essas palavras de Deus. Mas a coisa mais importante é fazer o que está sendo dito. E surpreendentemente, todos os corpos ficaram em pé, um grande exército de pessoas, ó. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, ó, a palavra de Deus fez os ossos secos viverem. Isto foi uma visão, né, que Ezequiel teve. Mas Deus quis ensinar a Ezequiel e a nós que a sua palavra é poderosa o suficiente para fazer morto viver novamente. Muitas e muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus nos ensina que a palavra dele é poderosa e que a palavra de Deus, ela nos dá vida. Então, ó, nessa primeira parte aqui, ó, Deus está mostrando que a palavra dele é poderosa. A segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento. Isto mesmo. E no Novo Testamento, como eu falei para vocês, o que significa ó, a palavra testamento? Testamento é o mesmo que promessa. Então, as promessas de Deus no Antigo Testamento era o quê? Para o povo judeu, para que eles, através de obedecer a palavra de Deus, fizessem deles uma grande nação, como nós já aprendemos em outra história. Mas o Novo Testamento é o quê? Se testamento é promessa, é a nova promessa de Deus. Só que não é apenas para o povo judeu, mas para o mundo inteiro, isso mesmo. Para você e para mim. Assim como ele prometeu para o povo judeu que ele seria o seu Deus, ele promete para nós que ele será o nosso Deus se nós crermos no seu Filho Jesus. Então, ó, o Novo Testamento nos conta uma história maravilhosa. É uma das histórias de Jesus, isso mesmo. Há muitas e muitas delas, e uma das minhas favoritas é quando Jesus foi à casa de Jairo. Jairo era um homem que tinha um problema sério. A sua filha de 12 anos estava muito, muito doente. E os médicos não podiam ajudá-la. Não tinha como os médicos ajudar a filha de Jairo. Então, Jairo foi até Jesus e pediu para Jesus. Ele foi e falou desse mestre, por favor, tenha misericórdia. A minha filha está muito doente. Será que o Senhor poderia ir até a minha casa para ver a minha filha? Tá aqui, ó, no capítulo 5 de Mateus e no versículo 22. E eis que chegou um dos principais na sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare viva.
E Jesus foi com ele e o seguiu uma grande multidão. Então, antes de Jesus chegar na casa de Jairo, a criança morreu. E foi um momento muito triste. Todos os parentes, amigos e vizinhos que estavam lá, e todos estavam chorando. Porque naquela época era costume, eles tinham o costume de prantear e chorar alto quando alguém morria. Então Jesus chegou. Jesus fez toda aquela multidão sair, menos os pais da menina e 3 discípulos que ele tinha levado, Pedro, Tiago e João. E todos estavam no quarto quando Jesus disse para aquela menina lá, o corpo já imóvel, morto da criança, ele falou, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe digo, levanta-te. E aquela menina que estava morta, o que aconteceu? Ela ressuscitou. E os pais dela mal podiam acreditar nos seus próprios olhos quando isso aconteceu. A menina se levantou e andou. E é claro que ela se levantou e andou, porque Jesus é o Filho de Deus e as suas palavras têm poder. São as palavras de Deus. E Deus pode fazer, crianças, qualquer coisa. Ele pode até fazer pessoas mortas viverem novamente. Ele pode fazer você também viver. Mas você pode dizer, eu não tô morto. Como assim as palavras de Deus podem me fazer viver novamente? Vamos fazer de conta que esta criança aqui, seja você. Porque em Efésios 2:1, olha só o que a palavra de Deus fala aqui, no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, tá escrito, vem assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que se nós ainda não temos Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, nós estamos mortos em pecado, né? Então você pode dizer, não, mas eu tô vivo, eu não tô morto. Então, vamos fazer de conta, né, que essa menininha aqui, que essa figura aqui, seja você. Então, você pode correr, pular, sorrir, falar, mas você tá morto em pecado. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas Deus, ele não vê só você, a pessoa física. Ele vê o quê? Por dentro. Ele vê o seu coração. E ele sabe que seu coração está cheio de pecado. Deus sabe quando você desobedece às suas leis ou que você faz coisas erradas que o desagradam. E este pecado separa você de Deus. Porque Deus, ele é santo e puro. E ele não aceita o pecado que está dentro de você. Ele não aceita seu pecado. Um dia, porém, você, como uma criança, ouve falar de Jesus. Você que está lá com seu coraçãozinho cheio de pecado. Você está morta em pecado. Você ouve alguém falar de Jesus para você e ela fala isso para você. Mas Deus ama você. Ele não ama seus pecados. E ele ama tanto você que mandou o seu único filho Jesus a este mundo para tirar o seu pecado. Deus tomou o seu pecado, e o pecado do mundo inteiro e lançou sobre o seu filho perfeito, o Senhor Jesus. Então, ele permitiu que Jesus morresse no seu lugar na cruz. E ele morreu para que você pudesse ser perdoado e ter a vida dele, ou seja, a vida de Deus em Jesus, que não ficou morto. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, voltou a viver. E ele está vivo nesse momento. E ele viverá para sempre. E você também viverá se ouvir a palavra de Deus e fazer o que ele diz. E aí, você ouviu, a pessoa falar que na Bíblia, leu lá o versículo para você, de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você entendeu que a professora, né, ou quem falou de Jesus para você, que se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e pedir para ser o seu Salvador, você viverá para sempre. Então, ó, você que estava lá morto em pecado, agora você foi e aceitou Jesus, a palavra dele, dentro do seu coração. E em obediência à palavra de Deus, os seus pecados são perdoados. E você passa a ter uma vida que durará para sempre. Então, você aí já crê em Jesus como seu Salvador? Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você já usou sua palavra para fazer, Deus já usou sua palavra para fazer você viver interiormente. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você continua morto. Se você ainda não tem Jesus dentro do seu coração, então você está como aquele vale de ossos secos, como a filha de Jairo. Você está morto. Mas se você já creu em Jesus como seu Salvador, você agora está como vivo interiormente. Isso mesmo, porque Deus no seu coração, Ele já perdoou todos os seus pecados e Ele te dá a vida eterna. Então Deus, Ele não usa a sua palavra só para nos dar uma nova vida que dura para sempre. A sua palavra nos ajudará a crescer para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E como ele pode fazer isso? Assim como o seu corpo precisa de alimento, né? Nós não precisamos de alimento para crescer? Então, o nosso espírito, né, que está lá dentro de nós, né, que vive lá, o nosso coraçãozinho que agora está limpo, o nosso espírito está cheio, ele precisa de alimento também. E qual é este alimento que nós precisamos? A palavra de Deus, porque ela não é nosso alimento. Olha só o que fala lá em Mateus 4:4, ó. Nem só de pão, né, viverá o homem, mas do que? De toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Isso mesmo. Está escrito aonde esse versículo? Em Mateus 4:4. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E Deus diz que você, quando esse versículo está falando que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, não está falando para você pegar lá sua Bíblia, né? Vou pegar a Bíblia, eu vou comer a Bíblia. Não. Quando Deus está falando, né, que nem só de pão viverá o homem, Ele está falando que nós devemos todos os dias ler um pouquinho da palavra de Deus. Então eu trouxe aqui, ó, que a Bíblia, ela é comparada a várias coisas. Então eu vou trazer aqui 3 alimentos ao qual ela é comparada. Primeiro, ó, é o pão, como eu acabei de falar. Que você não vai pegar a Bíblia e vai comer, vai mastigar. Não. Você vai ler ela todos os dias. Deixar que ela encha o seu coração. Por que a Bíblia é comparada ao pão? Porque o pão é um alimento com o qual a pessoa, né? A gente aqui, nós, né? Como no Brasil, nós temos como tradição, né? Nossa, cultural, todo dia de manhã cedo, ir lá pegar o pão, colocar lá o pão, passar uma manteiguinha no pão, tomar um copo ou de leite com chocolate ou de café com leite, não é? E sairmos para trabalhar, para estudar, sairmos para começar o nosso dia. Então, a maioria, né, das pessoas que comem o pão sabe que o pão é um alimento que nos sustenta. Às vezes a gente
tomando o nosso café da manhã, comendo o nosso pãozinho, nós depois só vamos ter fome lá pela hora do almoço, que nós vamos nos alimentar. Então, o pão nos ajuda, por causa dele ser carboidrato, ele nos ajuda o quê? A ter força, né, nos músculos para trabalhar, ter ânimo para poder estudar. Então, a palavra de Deus pode fazer a mesma coisa pelo seu verdadeiro eu, né, chamado de sua alma. Quando você aprende e obedece ao que a Bíblia diz, estará formando músculos fortes no seu verdadeiro eu. Você não conseguirá vê-los, né? Você não vê o seu músculo espiritual, mas você se tornará forte no Senhor. Você terá força para agradar a Deus nas coisas certas que fizer, e para as coisas erradas você vai dizer não. Mas a Bíblia também é comparada a outro alimento. Qual é esse outro alimento? Um alimento muito gostoso, que tem muita gente que passa no pão, não é? O mel, isso mesmo. Por que você acha que a Bíblia é comparada com o mel? Porque as palavras de Deus são doces para nós quando nós a ouvimos. E por isso, quando nós lemos e fazemos o que a Bíblia diz, quando nós ouvimos as histórias de Jesus e pedimos para Deus nos ajudar, nós nos tornamos mais doces, né? Nós tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos mais bondosos e fazemos coisas boas. E é maravilhoso, ó. A Bíblia aqui, ó, no Salmo 119 e no versículo 103 fala, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Gente, como é gostoso, não é? A gente às vezes não comeu pãozinho com manteiga, mas comeu um pãozinho com mel. É tudo de bom. Então, ó, a palavra de Deus, ela é doce para nós como o mel, né? Esse alimento cheio de também de vitaminas. O mel é um dos alimentos também mais completos. Quando você coloca o mel, né, na sua alimentação, você está tomando o quê? Um poderoso antibiótico natural, não é? O própolis, né? Quem toma própolis todo dia de manhã não fica doente, não pega doenças do trato respiratório. Por quê? O mel é um alimento poderoso, né? E, além de tudo, gostoso na nossa boca. O outro alimento que eu trouxe aqui, né, ao qual a Bíblia é comparada, é o leite. Isto mesmo. O leite, né? Se você lá de manhã cedo comer um pãozinho com mel e tomar um copinho ali de leite, né? Quentinho, nossa, é tudo de bom. E por que vocês acham que a palavra de Deus é considerada com leite? Porque o leite é provavelmente o alimento mais importante que há. Todos os bebês são alimentados com leite. E é o primeiro alimento que alguém recebe. Porque toda criança, quando nasce, qual que é o alimento dela por 6 meses? É o leite. Porque é através do leite da mamãe que a criança cresce forte, né? Fica cheia de resistência, seu sistema imunológico é resistente. E as palavras de Deus, elas são como leite, porque elas nos ajudam a crescer na nossa vida espiritual. E nós começamos como bebê, recém-nascidos em Jesus, apenas conhecendo um pouquinho sobre Deus, e vamos crescendo e nos tornando filho de Deus, totalmente crescidos, vivendo para Ele em tudo o que pensamos, fazendo e dizemos, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Olha só o que fala aqui na Bíblia, no livro de Pedro, né? Em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 2, fala bem assim, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele
vades crescendo. Então, assim como a criança, né, o ser humano precisa do leite para crescer forte, nós também precisamos da palavra de Deus como um bebezinho para crescermos forte também. Se você não tiver a palavra de Deus, você não crescerá ao ponto de se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então, como é que nós nos tornamos parecido com Jesus? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Isso mesmo, turminha. Então, ó, nós vamos continuar aprendendo coisas maravilhosas, interessantes sobre a Bíblia, a palavra de Deus, nessa série. Então, por isso é importante que cada um de vocês tenha a sua própria Bíblia. Hoje em dia, né, a Bíblia não importa a cor da capa. Aí você fala, professora, mas eu em casa eu não tenho Bíblia. Mas você tem o seu celular e você pode ir lá na sua loja de aplicativos e baixar a Bíblia. Tem Bíblia para criança, Bíblia em mangá, Bíblia infantil, não importa. O importante é que você tenha a Bíblia para que você leia ela. E se você não tiver a Bíblia, como é que você vai se alimentar? Você, com a Bíblia na sua mão, você poderá aprender a comer ou obter a verdade dela por você mesmo. E não é difícil. Então, ó, vamos aprender aqui, ó, para encerrar, mais um pouquinho. Hoje, o que nós aprendemos sobre a Bíblia? Que ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem, 39 livros. E o Novo Testamento tem 26 livros, ao total de 66 livros. Olha só, 66 livros para você ler e aprender sobre Deus. Então, se você já tem a Bíblia, você está o quê? Com tudo nas suas mãos para crescer. Você, já tendo a palavra de Deus como seu alimento. E não se esqueça, o nosso versículo de hoje, que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Eu trouxe aqui para vocês, turminha, uma musiquinha que fala sobre isso, sobre a palavra de Deus, que ela é o nosso alimento. É bem assim essa musiquinha, Eu gosto da minha Bíblia, pra mim tem grande valor. É mais preciosa que o ouro e tem que o mel mais doce sabor. Jamais deixarei a Bíblia, precioso tesouro é a Bíblia. Jamais deixarei a Bíblia, tem grande valor para mim. Eu gosto da minha Bíblia, pois verdadeira ela é. Do bem me fala e de Jesus aprendo o que Ele quer. Jamais deixarei a Bíblia, precioso tesouro é a Bíblia. Jamais deixarei a Bíblia, tem grande valor para mim. Eu gosto da minha Bíblia, pois ela ao bem me conduz. Promessas tem para me animar a trabalhar por Jesus. Jamais deixarei a Bíblia, precioso tesouro é a Bíblia. Jamais deixarei a Bíblia, tem grande valor para mim. Maravilhosa essa musiquinha, não é? Bom, turminha? Agora, antes de encerrarmos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por deixar
para nós esse alimento tão gostoso, mais saboroso que o pão, mais delicioso que o mel e mais gostoso do que o leite, para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Então vamos lá, querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter mandado o seu filho Jesus para morrer ali naquela cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Papai, confesso que sou pecador, mas te peço que o Senhor venha morar no meu coração e ser o meu Senhor e Salvador. Também te agradeço, papai, pelo Senhor ter deixado a sua palavra para que através dela eu possa conhecer mais de ti e saber o que o Senhor quer que eu faça para cada dia ser mais parecido contigo e poder ir morar no céu, que é o lugar especial que o Senhor criou para mim. Por isso te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, fico aguardando vocês aqui no nosso próximo encontro para aprender mais um pouco dessa série A Palavra de Deus para mim. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo no canal, o YouTube possa estar notificando vocês. Curte, comenta, se inscreva. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.